No início da manhã em Salvador da Bahia, finas gotas de chuva caíam sobre as ruas de pedra do histórico bairro do Pelourinho, refletindo a luz amarela e aconchegante das pequenas janelas. O som suave da chuva misturava-se ao ritmo distante do samba, vindo da Praça da Sé, criando um cenário ao mesmo tempo romântico e vibrante. Na esquina, o Flor de Café abria cedo como de costume. A placa de madeira marrom pendia levemente com as letras entalhadas à mão já desbotadas pelo tempo. Do interior, o aroma de café arábica recém-torrado se espalhava misturado ao cheiro de pão de queijo quentinho. Atrás do balcão, Dona Celeste, 55 anos, corpo robusto, cabelos encaracolados e brancos, vestia um avental antigo já manchado de café. Enquanto vaporizava o leite e cantava baixinho, uma velha bossa nova, as mãos calejadas se movendo com a destreza de quem dança. A porta se abriu. Entrou Rogério Duarte, homem conhecido em todo o porto de Salvador, magnata do transporte marítimo. 58 anos, corpo atlético, terno azul marinho sob medida, olhar frio e cortante. A maneira como entrou fez o ar do café pesar como se a chuva lá fora tivesse ficado mais intensa. Ele foi direto ao balcão e sinalizou para Dona Celeste cappuccino. Quando ela se virou para preparar, um claque soou. Rogério derrubou de propósito o açucareiro no chão, espalhando o açúcar branco. Ele se abaixou levemente e com voz fria de comando disse: "Pegue." Com a boca. O café inteiro ficou em silêncio. O som da chuva e dos tambores de samba na rua parecia ter parado. Da mesa perto da janela, Isabela Duarte, 23 anos, funcionária nova em seu primeiro dia, colocou a xícara de café no balcão e se levantou. O olhar dela era calmo, mas firme. "Foi o senhor quem derrubou. E o senhor não tem o direito de falar assim com a tia Celeste." Os clientes começaram a virar-se para olhar. O ar úmido da manhã de Salvador agora tinha o cheiro de uma tempestade que estava prestes a chegar. O som dos tambores de samba, vindo da Praça da Sé, misturava-se ao pregão das baianas, vendendo acarajé na rua. Mas dentro do Flor de Café, todos os sons pareciam abafados. Rogério Duarte virou-se para encarar Isabela, o olhar carregando incômodo e surpresa. Poucos, especialmente funcionários, ousavam falar com ele daquele jeito. Ele ergueu o canto da boca num meio sorriso. "Quem é você?" "A nova funcionária está aqui", respondeu Isabela, de forma breve, a voz tranquila. Rogério soltou um riso curto, o riso de quem está acostumado a impor sua vontade. "Você sabe quem eu sou. Uma palavra minha, e ninguém nesta rua vai se atrever a contratá-la de novo." Isabela não abaixou o olhar. Sua mão pousou levemente sobre o balcão de madeira, os dedos marcando um ritmo lento. "Respeito. Não é algo que o senhor possa comprar, e eu não sou alguém que o senhor possa ameaçar." Um cliente próximo, um músico de rua que tocava violão discretamente, tirou o celular do bolso e começou a gravar. A luz da câmera iluminou de leve os rostos tensos dos dois. Dona Celeste tentou intervir, mas Isabela fez um pequeno gesto para impedi-la. Ela queria enfrentar aquilo sozinha. Rogério inclinou-se, a voz mais grave. "Você acaba de entrar no jogo mais perigoso desta cidade. E eu prometo, isso não vai terminar aqui." Ele girou nos calcanhares e saiu do café. Um guarda-chuva preto se abriu, misturando-se à multidão sob a garoa fina. Mas os olhares dentro do café ainda o seguiam, como se tivessem acabado de ver uma faísca cair sobre um monte de palha molhada, e que bastaria o vento mudar para que se transformasse em incêndio. Na manhã seguinte, Salvador já não tinha chuva, mas o sol forte do início do verão deixava as pedras do Pelourinho quentes. O Flor de Café havia aberto há menos de uma hora, quando o som de uma freada brusca ecoou na rua. Um sedã preto e reluzente parou em frente à calçada. A porta se abriu e Rogério Duarte saiu, desta vez não sozinho. Atrás dele vinham 2 seguranças grandes de camisa preta e rádio no ouvido. As conversas no café cessaram. Rogério foi direto ao balcão, a voz firme como uma ordem. R$ 5.000, peça desculpas para mim na frente de todos aqui." Isabela, que estava limpando uma mesa,
Ergueu os olhos, secou as mãos com um pano e respondeu de forma seca. Não. Rogério ergueu o canto da boca, como se tivesse ouvido uma piada 10.000. É a sua última chance. Eu não vejo o meu respeito, disse Isabelle com voz tranquila, mas os olhos brilhando. Um dos seguranças deu um passo à frente, colocando a mão pesada sobre o ombro dela, como se quisesse forçá-la para baixo. Mas em um movimento rápido, Isabela girou o corpo e afastou com força o braço dele. O gesto foi tão firme que o homem deu um passo atrás surpreso. Num canto, um cliente deixou escapar uma risada curta logo silenciada. A tensão se espalhou como ondas. Rogério baixou o tom, mas cada palavra saiu entre os dentes. Você acaba de cometer o maior erro da sua vida. Ele se virou, sinalizou para os seguranças e a porta fechou atrás deles com força, deixando no ar um peso que se podia sentir na respiração. Dona Celeste olhou para Isabela, prestes a dizer algo, mas a jovem apenas balançou a cabeça. Isso é só o começo. Naquela tarde, Salvador recebeu uma brisa salgada da Baía de Todos os Santos. O Flor de Café estava mais cheio do que o normal porque um grupo de músicos de rua tocava samba bem na porta, atraindo dezenas de clientes para se abrigarem do sol. O som do sino da porta ecoou. Rogério Duarte voltou desta vez, vestindo camisa branca, com as mangas dobradas, ainda acompanhado de 2 seguranças. Muitos clientes, ao vê-lo discretamente, pegaram o celular. Ele caminhou direto até o balcão, a voz carregada de provocação. Hoje eu mesmo vou conversar com a funcionária insolente. Isabela estava junto à máquina de café. Ergueu o olhar sem demonstrar medo. Mas antes que pudesse responder da porta que levava ao estoque, um homem de meia-idade surgiu. Alto e magro, cabelos grisalhos, camisa de linho bege, passos lentos, mas olhar afiado. Essa conversa vai ser comigo, disse ele com voz grave e clara. Os clientes murmuraram. Almir Duarte, dono do Flor de Café, raramente aparecia para o público. E o que deixou todos ainda mais surpresos, Almir era pai de Isabela. Almir colocou um laptop sobre o balcão e apontou para a tela. O vídeo mostrava a cena de Rogério no dia anterior, humilhando Dona Celeste e tentando forçar Isabela a pedir desculpas. O áudio estava claro. Alguns clientes reconheceram que aquele vídeo já começava a circular na internet. Não foi só uma vez. Continuou Almir. Aqui estão provas de outros 3 cafés da cidade, onde o senhor humilhou funcionários e causou confusão. Isabela olhou firme para Rogério, mas deixou que o pai continuasse. A partir de hoje, Rogério Duarte está banido permanentemente de todas as unidades do Flor de Café, e vou enviar todas as provas à imprensa. Rogério parou pela primeira vez, mostrando um traço de hesitação. Os seguranças trocaram olhares incertos se deveriam agir. O ar parecia à espera de uma explosão, mas Rogério apenas apertou a alça da pasta, virou-se e saiu. Suas últimas palavras antes de entrar no carro foram ditas entre os dentes. O jogo só está começando, Almir. A noite caiu e o porto de Salvador estava imerso na luz amarela, piscando refletida sobre a água escura. Na cobertura luxuosa com vista para a Baía de Todos os Santos, Rogério Duarte estava sentado sozinho à mesa, uma taça de cachaça na mão e o rosto duro como pedra. Sobre a mesa, uma lista nomes das pessoas que ele considerava ter o humilhado. No topo, em letras destacadas, Almir Duarte e Isabela Duarte. Ele pegou o telefone e discou. Ligue para o inspetor Pereira. Diga que ele vai receber um presente de 20.000 reais se inspecionar o Flor de Café esta semana. Não esqueça de pedir que cancele a licença sanitária se encontrar qualquer falha mínima. Desligou e abriu a agenda. Corte o fornecimento de grãos de arábica para o café. Não me importa quanto teremos que pagar a mais para o distribuidor. E entre em contato com o Renato, ex-gerente do Almir. Dobre o salário dele para me ajudar. 3 dias depois, os acidentes começaram a acontecer. Um cliente encontrou um longo fio de cabelo em uma fatia de pão de queijo. O lote de grãos de café recém-entregue estava mofado e impossível de preparar. De manhã cedo,
A porta do café foi coberta com água suja, misturada à borra de café, obrigando a equipe a gastar 1 hora para limpar. Isabela ficou parada diante da porta, olhando para a mancha marrom no chão de ladrilho. O cheiro azedo da borra misturada à água de esgoto subia no ar como uma declaração silenciosa de guerra. Dona Celeste se aproximou preocupada. Você sabe quem fez isso? Isabela não se virou, mas sua voz foi firme. Eu sei. E ele não vai parar, até que eu o faça pagar. Na manhã de sexta-feira, o clima em Salvador estava abafado com nuvens pesadas, prontas para despejar chuva a qualquer momento. O Flor de Café estava lotado, parte pelo movimento de fim de semana, parte pela curiosidade gerada pelos boatos sobre os incidentes misteriosos recentes. O sino da porta tocou. Rogério Duarte entrou desta vez sem seguranças. A camisa branca estava amarrotada à gravata frouxa, as olheiras fundas, como de quem não dormia há muitas noites. Ele caminhou direto até o balcão, ignorando os olhares cautelosos ao redor. Parou diante de Isabela e de repente falou alto o suficiente para todo o café ouvir. Sim, fui eu. Eu subornei o inspetor Pereira. Cortei o fornecimento de grãos de café. Contratei gente para sabotar este lugar. O café inteiro ficou atônito. O som de colheres batendo em xícaras cessou. Apenas o ruído da máquina de expresso continuava. Algumas pessoas imediatamente levantaram os celulares para gravar. Rogério inspirou fundo, parecia querer dizer mais alguma coisa. Mas de repente estremeceu. A mão foi ao peito. O rosto empalideceu. O suor escorria em bicas. Isabela correu pelo lado do balcão e o segurou, quando o corpo pesado caiu ao chão. Chamem a ambulância! Ela gritou. O café entrou em agitação. Um cliente correu para a porta, a fim de chamar um táxi. Outro disse para o serviço de emergência. Dona Celeste entregou um pano úmido para Isabela. Rogério murmurou com a respiração entrecortada. Por que você está me salvando? Isabela segurou o pulso dele para checar o pulso, os olhos fixos em seu rosto. Porque vida é vida. O som da sirene da ambulância foi se aproximando. Lá fora, o vento vindo da Baía de Todos os Santos trazia o cheiro da chuva prestes a cair, como se anunciasse que uma nova virada estava começando. A chuva caía de forma constante do lado de fora da janela. No quarto do 8º andar do Hospital Português, a luz fria das lâmpadas fluorescentes iluminam o rosto cansado de Rogério Duarte. O monitor cardíaco emitia bips regulares e o cheiro forte de antisséptico pairava no ar. Ele abriu os olhos e percebeu que estava sozinho, ouvindo apenas o som distante das rodas de um carrinho de enfermagem no corredor. Pouco depois, a porta se abriu. Almir Duarte entrou seguido por Isabela. Almir colocou um grosso dossiê sobre a mesa ao lado da cama. Esta é a lista das pessoas que o senhor já prejudicou. Funcionários demitidos sem motivo. Motoristas forçados a assinar contratos injustos. Pequenos cafés que o senhor levou à falência só por se recusar a atendê-lo. Rogério olhou para a lista, a mão tremendo levemente. Muitos nomes lhe eram familiares, mas ele nunca imaginou vê-los reunidos assim. Isabela se aproximou, falando devagar, mas com firmeza. O senhor acaba de ganhar mais uma chance de viver. Não a desperdice. Rogério fechou os olhos e respirou fundo. Talvez pela primeira vez em muitos anos, sentisse que estava sendo realmente enxergado. Vou indenizar cada um deles. Vou retirar todos os processos que move apenas por vingança. Almir não demonstrou alívio. Apenas assentiu. Vamos ver se cumpre a palavra. Isabela se virou para sair, mas a voz rouca de Rogério a deteve. Obrigado por me salvar. Ela não olhou para trás. Apenas respondeu. Prove que isso não foi em vão. Do lado de fora da janela, a chuva havia parado. Um sol fraco atravessava as nuvens, refletindo no azul profundo da Baía de Todos os Santos. Uma semana depois de receber alta, Rogério Duarte apareceu na porta do Flor de Café pela manhã sem terno e sem seguranças.
Vestia uma camisa branca simples, calça caque e carregava uma grande sacola de papel. Ao entrar no café, parou no batente. Todos os olhares se voltaram para ele, alguns curiosos, outros ainda desconfiados. Dona Celeste estava atrás do balcão, segurando firme o jarro de leite vaporizado. Rogério foi de mesa em mesa, inclinando-se para pedir desculpas aos clientes habituais, aqueles que haviam presenciado ele humilhar funcionários. Depois, aproximou-se de Isabela e Almir, que estavam perto do balcão. Colocou a sacola sobre a mesa. Dentro havia uma pasta encadernada. Este é o meu plano. Quero criar um fundo chamado Nova Vida. 50 milhões de reais destinados a apoiar trabalhadores que foram abusados ou perderam o emprego injustamente. Isabela cruzou os braços. E se eu me recusar a participar? Rogério assentiu levemente. Eu ainda assim vou fazer, mas quero que você o administre. Você tem a firmeza que eu nunca tive. O café permaneceu em silêncio, mas a tensão começou a dar lugar a outra coisa. Uma pequena centelha de esperança. Almir olhou para a filha, depois para Rogério, como quem avalia uma aposta arriscada. Isabela respondeu: se eu aceitar, vou impor condições, e o senhor terá que aceitá-las todas. Rogério esboçou um leve sorriso, o primeiro sem vestígios de arrogância. De acordo. 3 semanas depois, o Fundo Nova Vida foi oficialmente lançado em uma pequena coletiva de imprensa na Praça Terreiro de Jesus, bem no coração do Pelourinho. Não havia cenários luxuosos, apenas uma placa branca simples, com letras azuis, Fundação Nova Vida. Para quem merece recomeçar. Isabela estava no palco, apresentando o plano. Não é apenas apoio financeiro. Nós vamos até eles ouvir e ajudá-los a se reerguer. E assim, cumprindo a promessa, Rogério Duarte acompanhou Isabela e um grupo de voluntários por cada bairro pobre, cada mercado, à beira-mar. No primeiro dia foram a Candeal, uma comunidade de trabalhadores conhecida pela música, mas também pela dura realidade. Rogério carregou sacos de arroz, transportava caixas de café para a cooperativa de mulheres local. As mãos que antes só assinavam ordens de demissão, agora estavam cobertas de poeira e suor. A imprensa registrou, e as redes sociais espalharam a imagem de Rogério, sentado em uma cadeira de plástico azul, tomando água de coco com motoristas, que ele mesmo já havia explorado no passado. Muitos desconfiavam, chamando de encenação de marketing, mas as visitas seguintes começaram a mudar alguns olhares. Certa vez, numa fábrica de processamento de peixe em Itapajipe, um homem de meia-idade bloqueou a entrada gritando: "Você se lembra de mim? Foi você quem me tirou o emprego há 5 anos." O clima ficou tenso, mas Rogério deu um passo à frente sem evitar o confronto. "Eu lembro. E estou aqui para pedir desculpas e perguntar como posso ajudar você a recomeçar." O homem ficou em silêncio por longos segundos. Depois apontou para um canto abandonado da fábrica. "Ajude-me a reformar aquilo." E naquela mesma tarde Rogério estava ali, martelando ao lado dos trabalhadores, o suor escorrendo pela testa. Numa manhã de fevereiro, o carnaval se aproximava. O Pelourinho estava repleto de cores vibrantes, fitas de papel voavam ao vento, e o som do tamborim e da cuíca ecoava alegremente por todas as ruas. Na esquina de sempre, o Flor de Café abria cedo. Mas naquele dia, não era Dona Celeste quem estava atrás do balcão, e sim Rogério Duarte, usando um avental marrom, as mãos ágeis moendo café e vaporizando leite. Os clientes formam fila sorrindo e conversando, muitos ainda, sem acreditar que o antigo magnata do transporte marítimo agora fosse o barista que preparava cappuccinos para eles todas as manhãs. À tarde, Rogério deixava o café para ir ao escritório da Fundação Nova Vida. Nos últimos 2 anos, mais de 300 pessoas receberam apoio, desde capital para abrir pequenos negócios até cursos de capacitação profissional. Muitos deles haviam retornado como voluntários, formando um ciclo contínuo de ajuda e gratidão.
Antes de ir embora, Isabela passou no café apoiando-se no balcão. Nada mal para alguém que já fez a cidade inteira sentir medo. Rogério sorriu e serviu a ela um expresso quente. Riqueza não está no dinheiro, mas no respeito e na paz dentro do coração. Lá fora, o pôr do sol avermelhado cobria toda a praça. O som do samba misturava-se às risadas, e pela primeira vez em muitos anos Rogério sentiu que realmente pertencia àquele lugar.